dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, bem como o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite e abunde em nossas vidas, de maneira que a glória de Deus cresça cada vez mais em nosso viver. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição, só lembrando que ontem, na quinta-feira, nós examinamos as perguntas 9 e 10, né? Na pergunta 9, o texto deixou bem claro que o Senhor arrasaria toda a terra, deixaria a terra inteira, o planeta todo, num deserto, né? Ele iria estragar a terra toda e espalharia os seus, como mortos, claro, né? Todos os moradores na terra, né? Ele disse que a mesma coisa aconteceria com todos, não é com todos os moradores de Tiro, não é com todos os moradores de Jerusalém, não, é toda a terra. Ele disse bem claro lá, todo mundo estaria envolvido, a terra inteira ficaria completamente arrasada, destruída, desértica, né? E ele conclui dizendo, foi a boca do Senhor quem prometeu isso, não tem como falhar não. E aí, vimos também na segunda pergunta de ontem, a 10ª pergunta da lição, quando o Senhor explicou como seria isso. A terra ia secando, o mundo inteiro ia se acabando, os céus e a terra iam se desfazendo, e a terra havia ficado impura por causa dos pecados dos moradores que não obedeceram às leis de Deus, não obedeceram aos seus mandamentos, e por isso eles quebraram a aliança, porque a aliança está estabelecida na lei e nos mandamentos, que deveria durar para sempre. Isaías foi muito claro nisso, né? O problema dos fariseus no tempo de Cristo não era porque eles guardavam a lei, não, porque eles nunca guardaram a lei. Eles eram hipócritas, diziam que guardavam, mas não guardavam. Era isso que Cristo disse. Cristo nunca falou contra a lei, falou contra eles que não guardavam a lei. Em vão vocês anulam a lei de Deus, disse Cristo, né? Vocês estão anulando a lei de Deus, colocando o seu próprio entendimento, acrescentando à lei de Deus uma religião legalista, colocando peso sobre a lei que não tinha, né? Isso foi o que Cristo ensinou. Qualquer coisa além disso é invenção do homem, né? E então, hoje, na 11ª pergunta, nós encontramos aqui mais um questionamento importante, né? O que acontecerá com os moradores da terra? Isso é para os dias de Isaías ou isso ainda vai acontecer? O versículo 6, Isaías 24, 6 diz, por isso a maldição consome a terra é o planeta todo, não é Jerusalém, não é Tiro, não, a terra. E os que habitam nela, todos os habitantes da terra, se tornam culpados. Nesse momento aqui, só os ímpios estarão mortos aqui, né? Por isso serão queimados os moradores e poucos homens restarão. Veja bem claramente aqui, esse restarão aqui, obviamente o texto aqui é remanescente, é aqueles que sobem com Cristo. Mas aqui na terra, todos os moradores serão queimados, né? Poucos escaparão desse fogo, são aqueles que sobem com Cristo, né? É o que o texto aqui de Isaías 24, versículo 6, está apontando, né? E aí, tem mais um texto aqui, no Novo Testamento, aqui em plena harmonia com o texto de Isaías, que é 2 Pedro 3,7, que diz, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro explica claramente essa linguagem de Isaías, que essa terra que será queimada, esses moradores que serão queimados, são os homens ímpios. E a terra, desde o momento em que Adão pecou, ela está sendo preparada para o fogo, ela está sendo guardada, né? Como quem guarda e esconde um tesouro ali, né? Para ninguém tocar. Então, essa linguagem quase que poética, usada aqui pelo apóstolo Pedro, mostra todo o cuidado como o nosso Deus está conduzindo tudo isso para o dia do juízo. Veja bem que
O texto começa aqui em Isaías 24:6, voltando aqui para Isaías, né? Já que a gente confirmou aqui tudo em Pedro. Ele diz, por isso a maldição consome a terra. Bom, para todo estudioso das Escrituras Sagradas, vai entender muito bem o que significa a palavra maldição aqui. Só para se ter uma ideia, a palavra maldição é uma consequência natural da transgressão da lei de Deus. No dia de Yom Kippur, que era uma festa, era um feriado, né? Era uma festa litúrgica, uma cerimônia cheia de significados, voltado para a expiação, voltado para o juízo, que acontecia lá no antigo Israel, no dia 10 do mês sétimo. Ali eram sacrificados 98 cordeiros, do dia 1 ao dia 10, chamados 10 dias temíveis. Começava, não estou lembrado agora se era com 15, né? Se era com 15 cordeiros, aí ia diminuindo, né? 15, 14, 12, até completar 98. Não sei se era 15 ou 16, não estou lembrado aqui agora, ou era 14, não estou lembrado. Sei que o total chegava no dia 10 com 98 cordeiros. Por quê? Porque no livro de Deuteronômio, o Senhor estabelece 98 maldições. Ou seja, era um cordeiro, ou seja, Cristo, o cordeiro aponta para Cristo. Cristo, ele tem o poder de eliminar todas, em Cristo, no sangue de Cristo, eliminar todas as 98 maldições. E como é que ele elimina isso? A tipologia é o sangue, né? A tipologia é o sangue do cordeiro. O sangue está vinculado ao Espírito, a ideia do Espírito no Novo Testamento, né? E, obviamente, o Espírito é dado ao homem, capacitando para ele obedecer. Maldição está intrinsecamente ligada à desobediência. E a desobediência à palavra de Deus, à lei de Deus, o grande legislador do universo. Se tem uma coisa que Deus faz para o ser humano é legislar, é criar lei, né? Ele se apresenta sempre na Bíblia Sagrada como o grande legislador. E a pessoa que não entende isso, que fica contra a lei de Deus, não entende que Deus é o legislador, e que todo o universo funciona, está estabelecido, fincado sob rígidas leis, não vai entender a estrutura das Escrituras Sagradas e nem entender Deus, né? E nem entender o que é obediência. Porque a obediência não é relativa. Eu não obedeço como eu quero. Existe uma escritura, senão Deus tinha queimado essa nova aliança, ele tinha passado a escritura agora e as pessoas ficariam só com o Espírito Santo. Não precisa mais de Bíblia, não é mesmo? Mas não. Ele deixa bem claro, as Escrituras, elas são eternas. O apóstolo Paulo vai dizer isso várias vezes. A Timóteo ele fala, olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa e dá uma série, para tudo, né? Veja como é o que as Escrituras ensinam. Então, aqui está claramente o remédio contra a maldição, a obediência. Os homens não obedeceram, esses ímpios, que tanto Isaías vai falar, que vai ser queimado junto com esta terra, com este planeta que vai passar, do jeito que ele vai deixar de existir, para que venha na restauração outro planeta, né, completamente como o Jardim do Éden, perfeito, onde a morte não existirá, nem nada de mal existirá. E esse é o preparativo maravilhoso. Veja que sempre depois de um grande juízo, o Senhor traz uma grande mensagem de esperança. Continuando, amados, vamos agora para a nossa última pergunta. A pergunta 12 da nossa lição, que diz assim, o que ocorrerá quando vier a destruição sobre a terra? O que acontecerá, então, quando vier a grande destruição sobre a terra? A segunda pergunta, o que João fala sobre isso em Apocalipse 18, né? A gente vai comentar algo aqui sobre Apocalipse 18. O Isaías 24, do 7 até o 13, vamos resumir aqui aquilo que a gente vai comentar, que diz assim, pranteia quer dizer chora em pranto, ou seja, um choro muito forte, né? Pranteia o vinho, chora pelo vinho, né?
Vinho aqui é a tipologia do Espírito Santo, ou seja, chorem porque vocês não foram batizados com chuva cerúlea, vocês não receberam o Espírito, foi dado e vocês não... planteia o vinho, enlarguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Olha só, os que estavam alegres pela tristeza dos santos, agora estão, né? Cessou o foguedo, né? Cessou as brincadeiras, as frívolas, as curtições da vida. Cessou os foguedos dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, os que se alegravam, né, pela desgraça dos santos na grande perseguição. E descansou a alegria deles, a alegria da harpa, acabou. Por quê? Demolida está a cidade caótica, usada como tipologia tanto Jerusalém, como Tiro e outras cidades também, né? Várias outras. A gente estudou aqui todo... Isaías vem nos preparando isso desde o capítulo 6, capítulo 7, que vem nos preparando sobre isso. É destruição de cidade após cidade, mostrando que é toda a cidade ao redor, mostrando que é o mundo todo que vai receber juízo. E agora ele resume no capítulo 24, né? E no Apocalipse vai resumir o mundo inteiro no tempo do fim, que é a Babilônia. Ele chama tudo de Babilônia, né? Foi demolida a cidade caótica, que é a Babilônia, do capítulo 18. Todas as casas estão fechadas. Não tem morador, né? Aí ele diz, na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Ou seja, antigamente, o local mais frequentado, mais vigiado, era a porta de uma cidade. Ou seja, se a porta estava em ruína, que é a primeira coisa que se reforma, né, para manter-se a garantia da segurança, imagina a cidade toda, né, estava reduzida a ruínas. Porque será na terra, de novo, na terra, não está referindo a uma cidade, porque será na terra, no meio destes povos, ou no meio dos povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Olha só, como é isso aqui? Depois que a oliveira era colhida, que era sacudida, balançada, como é que ela ficava? Não é? Como é que ela ficava? Depois de tirar todas as azeitonas, depois de arrancar tudo. Inclusive, ele fala isso nos capítulos anteriores, não estou lembrado se é o capítulo 12, 13, não estou lembrado, quando ele diz que depois da colheita da oliveira ficaria 2 ou 3 lá embaixo, 4 ou 5 lá em cima. Ele fala isso, né? Mostrando claramente aí que quando você faz a colheita na oliveira, você tira tudo, você olha para ela, cai muita folha, né? Cai muita folha. Ela não fica igual um pé de espinheiro, mas quando antigamente fazia essa colheita, não é como as máquinas modernas de hoje, eram muitos homens balançando com estacas e com cordas balançando para cair tudo, ficava bem mesmo assim, arrasada, né? A oliveira ficava bem arrasada, não ficava sem nenhum fruto, acabou-se. Naquele momento a oliveira se via para nada, né? Sem fruto naquele momento, claro, né? No próximo ano, nova produção é diferente. Então ele mostra bem claro aqui que a terra ficaria tão desolada, né, sem os povos, como uma oliveira, depois de você retirar tudo e fazer uma rebuscar tudo, mas para arrancar tudo, não pode ficar uma azeitonazinha verde, arrancar tudo, né? A terra ficará completamente vazia, sem nenhuma oliveira, sem nenhuma pessoa. Olha só. E aqui, quando eles estão buscando aqui, quando ele diz que usa a questão da oliveira, é que não há a oliveira símbolo do azeite, do Espírito Santo, né? Sempre que vai tratar a oliveira, a gente tem que ter essa visão para entender isso. Então, chegará um tempo, como diz a profecia de Amós, que o povo andará um errante de mar a mar, buscando um judeu, alguém que ensine a lei do Antigo Testamento, a Escritura, né? E não acharão. Outros buscarão, né, comida e bebida e não encontrarão. Ou seja, esse é o cenário de uma oliveira que fornece, né, o azeite, o Espírito Santo. O povo procurarão, como não tem mais Espírito Santo, a obra da graça, eles não têm mais
não receberão mais essa graça, né? Porque está concluída a obra, né? O Apocalipse diz que neste momento o ímpio continue na sua impiedade, não tem mais chance, foi dado um tempo de graça muito longo, eles não quiseram. O justo continue a justificar, porque foi batizado e selado com o Espírito Santo, esse sim estão cheios de oliveira, mas, né? O mundo que está sendo julgado aqui está sendo julgado o ímpio, o mundo ímpio, a terra inteira ímpia está sendo julgada, né? É neste momento, então, que ela se parece com uma oliveira, ou então com uma plantação de uva, depois que você passa em todos os pés de uva com a tesourinha, cortando todos os cachos, colhendo tudo, e depois passa o quê? Imediatamente podando. A uva, quando ela está colocando os cachos, você entra debaixo assim de uma parreira, do parreiral todo, é uma floresta. Mas depois que colhe as uvas, e ali hoje fazem a poda, mas corta ela no toco, fica só o caule. Corta tudo para estressar a planta, para ela produzir todos os sarmentos novos, tudinho, para gerar mais ainda, para colocar mais cacho de uva ainda, né? Então, é isso que está dizendo aqui, não sobrou nada. É a situação desértica, a situação de uma visão de destruição, uma visão de não ter fruto, uma visão de não ter nada, né? Você que tira uma foto de um parreiral com aqueles caminhões e caminhões, tratores e tratores, caixas e caixas cheias de uva. Aí você olha no momento seguinte, na semana seguinte, mês seguinte, um deserto de um monte de caule seco cortado, né? É assim uma visão de morte, né? Essa é a linguagem poética que está sendo usada aqui, a visão que se está tendo da terra. E ele usa, geralmente, aqui dois símbolos muito importantes. A uva, que é símbolo do sangue, sangue é o Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo também, né? A nova aliança, esse é o cálice da nova aliança, o sangue de Cristo, né? Derramado em favor de vós. Ou seja, o Espírito de Cristo em nós, o sangue de Cristo, né? É um tipo, né? O Espírito de Cristo em nós, o sangue de Cristo em nós. Então, essas duas figuras mostrando que realmente é o tempo final, pós-chuva serôdia, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e toda a carne recebeu o toque do Espírito Santo, mas esse povo aqui não quis. O Espírito tocou, tentou convencer, eles não foram convencidos pelo Espírito, aí acabou o tempo de graça. Esta é a cena que está sendo mostrada aqui. A cena dessa última pergunta, a 12ª e última pergunta da nossa lição aqui. Veja o cenário de destruição para o planeta todo. Eu sei que isso que a gente está falando aqui, destruição, tempo do fim, né, para os crentes que gostam de falas bonitas, né, de falas mansas, falas agradáveis, só sabe escutar prosperidade, isso é uma agressão aos ouvidos. Mas é preciso ser dito, e é o que a Bíblia diz. Quem não quiser ouvir, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.